Ok. Shalom a todos, boa noite, todos muito bem-vindos no nosso quinto shiur do livro de Gálatas. Que o Eterno nos abençoe essa noite, nos dando cada vez mais a compreensão da sua palavra, o entendimento correto do que os apóstolos escreveram, né? Para que nós possamos assim viver da maneira correta, de acordo com a vontade de Hashem. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês nessa noite, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu vou compartilhar minha tela, e aí vocês me falem quando já estiverem enxergando ela. Um tá? Compartilhar. Já está aparecendo. Joia. Então vamos lá para o nosso livro de Gálatas, nossa quinta aula, nosso quinto encontro, nosso quinto shiur. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 17, agora, para a gente poder iniciarmos esse estudo de hoje. Capítulo 4, verso 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Hashem enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Ruach, de seu filho que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Mashiach. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Yeshua HaMashiach mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, mas não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelos por ele. Rav Shaul, nesse capítulo de Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, que nós acabamos de ler, um judeu fariseu, todos nós sabemos, formado aos pés do grande Gamaliel, está escrevendo a uma querrilá, a uma comunidade que estava vivendo um momento de identidade e ainda, né, estava nesse processo de formação, ela ainda era um pouco misturada. Havia sido, esse povo estava sendo confundida por pessoas judaizantes que estavam se achegando e tentando colocar uma outra realidade. Lembra que no capítulo 3 nós estávamos falando sobre a justificação, que as pessoas tentavam falar sobre a justificação pelas obras da lei. E Shaul está falando que não existe essa possibilidade da justificação pelas obras da lei, né? Mas pela fé em Mashiach, que é a Torá viva, que nos ensina como viver a Torá de Hashem de forma plena. Então, esses mestres que estavam ali infiltrados, né, ensinavam que a justificação e plena filiação dependiam da observação ritual e legalista da Torá, de acordo com a halahá que existia.
A circuncisão, os calendários, os ritos, os jejuns, e estava envolvido dessa forma que eles queriam levar ao conhecimento dos demais. E não apenas a emunar a fé no Mashiach, que é a Torá viva, ou seja, a forma de cumprir os mandamentos de Hashem sem essa parte do legalismo. Crendo que Mashiach, essa palavra que se tornou carne, nos trouxe a correta interpretação de como viver a Torá de Hashem. Rabi Shaul, portanto, não está rejeitando a Torá. Rabi Shaul, ele está corrigindo o uso errado que as pessoas estavam fazendo da Torá, ou seja, essa deturpação da compreensão da Torá. Ele mostra, Rabi Shaul, que a Torá é boa, é santa, mas que ela nos conduz à maturidade espiritual em Yeshua, que é o intérprete perfeito da Torá, e não as tradições humanas. Então, no verso 1 e no verso 2, ele diz lá, o herdeiro enquanto é menino. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, está debaixo dos tutores e dos curadores. Shaul usa uma metáfora judaica do crescimento espiritual de Israel. Enquanto o povo vivia na imaturidade, sem a revelação plena da Torá pelo Mashiach, estava debaixo de tutores, isto é, de instruções, guardiões, tradições, que ensinavam o básico da Torá, mas também muito da sua deturpação. Então, o tutor aqui representa a Torá usada de forma pedagógica e também as interpretações humanas que cercavam a Torá e muitas vezes levavam as pessoas para longe da Torá e não para o cumprimento da verdade da Torá. Porque próprio Mashiach fala, né, que as pessoas ali corriam o mundo atrás de um prosélito e quando os faziam, né, quando os encontravam, faziam essas pessoas duas vezes mais condenáveis ao fogo do inferno. Claro, porque não estavam ensinando a Torá, mas sim o legalismo, a deturpação da Torá. No verso 3, né, é, servidão aos rudimentos do mundo, ou seja, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo, no grego, stoicheia tou cosmo, significa os princípios elementares, os sistemas humanos e religiosos baseados em ritos e méritos, como se nós fôssemos capazes de pôr os nossos méritos pelas nossas ações, simplesmente sem a fé correta, alcançar algum tipo de redenção ou de justificação. Para os judeus, isto incluía o legalismo. Para os que não eram judeus, incluía a idolatria, falsos deuses, falsas crenças. Ambos estavam presos ao sistema de perversão espiritual, ou seja, de uma deturpação do que deveria ser o correto. Do verso 4 ao verso 5, né, fala a plenitude dos tempos e o envio do filho de Hashem. Então diz lá, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Hashem enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo dessa interpretação legalista da lei. Lembra? Porque o termo debaixo da lei, opos nomo, dá uma referência a algo que é uma deturpação aos mandamentos de Hashem. Então, nascido sob a lei, significa que Mashiach nasceu dentro do contexto judaico, do cumprimento, cumprindo perfeitamente a Torá. Ou seja, ele nasce debaixo das promessas e das alianças de Hashem. Ele não veio abolir, né, a Torá, a lei, mas corrigir o seu uso deturpado e trazer redenção verdadeira, libertando-nos da maldição da lei, ou seja, da obediência equivocada aos mandamentos de Hashem. A condenação do pecado por não viver de acordo com a Torá, e sim com as suas deturpações, seus acréscimos, suas modificações, suas reduções, né? E não a lei em si. Remir aqui é tirar do domínio do legalismo, ou seja, Mashiach vem e nos tira de debaixo desse legalismo, dessa deturpação
dos mandamentos de Hashem e nos permite viver a Torá com coração de filhos e não como escravos. Como nós vimos, o termo uponomos ou erganomon, sob a lei e obras da lei, são termos negativos onde Shaul fala da criação humana, da deturpação dos mandamentos de Hashem, das normas colocadas pelos líderes, né? Porém, não é a Torá. São as deturpações que Shaul está aqui condenando, né? Do verso 6 ao verso 7, diz lá, Hashem enviou aos vossos corações Urua, o espírito de seu filho que clama, Abba Pai. Já não é servo, mas filhos. Urua é sinal da aliança renovada, prometida em Jeremias 31 a 33. Porei a minha Torá no coração deles. Ou seja, a nós é escrito em nossos corações a Torá de Hashem. Porque o Ruach é dado aos obedientes, não aos obedientes a uma tradição, a uma alahá, a um legalismo, a uma deturpação da Torá, ou às obras da lei, mas a Torá que Mashiach nos ensina e nos explica da maneira correta. A fé em Mashiach, em Yeshua, de maneira nenhuma nos afasta da Torá. Ela interioriza a Torá em nossos corações, tirando-a da pedra e escrevendo em um novo substrato, que é os nossos corações. Agora obedecemos como filhos, por amor e um relacionamento, né, por fé, não por medo ou por uma obrigação. Verso 8 e verso 9 diz lá, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres? Rabi Shaul se admira. Depois de conhecerem a verdade viva de Yeshua, eles querem voltar a um sistema antigo, quer pagão, quer legalista, pela influência desses judaizantes que interpretam de maneira equivocada a Torá de Hashem. Rudimentos fracos e pobres são formas religiosas externas sem a presença do Ruach, que demonstra aqueles que são os obedientes à Torá viva. Ele não está condenando o Shabat ou as festas em si. Yeshua guardava todas elas, mas o modo supersticioso e mecânico de guardá-las, sem um entendimento espiritual. Vamos lá em Isaías, capítulo 1, para que vocês possam entender um pouco dessa questão do estar com o coração longe da presença de Hashem, de um verdadeiro cumprimento da palavra. Isaías capítulo 1, verso 1 diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele enviou a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura de seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás. Vejam, aqui também eles estão voltando aos rudimentos fracos, formas religiosas externas, sem urua. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. Os campos, os estranhos devoram a vossa presença, os quais se acham devastados,
como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como um abrigo na vinha, como uma choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não os tivesse deixado algum remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Quando vindes à minha presença, quem vos requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, como também são a lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem um ajuntamento solene. A minha alma aborrece as vossas luas novas e solenidades. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Vejam, aqui começa essa observação importante. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bom, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Venham e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Porém, se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que o profeta está dizendo aqui? Que não adianta fazer nada disso se o coração não está em obediência à vontade de Hashem, sendo bom com o órfão, com a viúva, com o necessitado, cumprindo o Torá. O rito pelo rito, com o coração distante, não serve para nada. É isso que Shaul está falando aqui. Vocês querem voltar àquelas formas religiosas externas, fracas, pobres, sem vida, sem rua, sem techuvá, sem arrependimento, sem Mashiach? Não funciona. Por isso que ele não está, como em Isaías, o Eterno não está condenando a festa. Ele está condenando você fazer tudo isso com o coração distante, com o coração não voltado para servir a Hashem, mas para uma prática exterior, pobre e fraca. Do verso 10 ao verso 11, guardai dias, meses, tempos e anos, como nós lemos em Isaías, longe da vontade de Hashem, longe de um coração contrito, nada disso adianta. Muitos leem isso como se Rabi Shaul condenasse as festas bíblicas, mas o contexto mostra outra coisa. Ele critica o modo e o propósito errado com que estavam sendo observados. Guardar por obrigação, buscando a justificação, é voltar ao legalismo e não à verdadeira obediência, entendendo que Mashiach, a fé em Mashiach é o que nos justifica, e não o cumprimento legalista da Torá. Guardar em Yeshua com entendimento profético e espiritual é honrar ao Pai, é obedecer aos seus mandamentos. Verso 12, verso 17, Rabi Shaul lembra o amor inicial da comunidade por ele e o alerta. Não se deixem levar por mestres que os afastam da liberdade da palavra. Estes mestres, como ele diz no verso 17, têm zelo, mas não com entendimento. Vamos lá agora em Romanos capítulo 10, porque Shaul também usa essa mesma expressão lá para explicar sobre isso. Irmãos, o desejo do meu coração, Rabi Shaul fala em Romanos capítulo 10, verso 1, é que a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento.
como está dito aqui em Gálatas. Visto que não conheceram a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça e não sujeitaram a que vem de Deus. Porque a finalidade da Torá é Mashiach, nos aponta para Mashiach, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Shaul nos explica que é o mesmo zelo que Yeshua critica também, vamos lá em Mateus 23, 23, diz assim: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas sem omitir aquelas. Muito cuidado com os detalhes, mas cegos quanto à essência da justiça, da misericórdia e da fé. Estou preocupado com o rito, mas não estou lembrando do meu coração. Estou preocupado com o rito, mas não lembro do necessitado, do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. Estou tão preocupado com a forma, mas não me preocupo com a kavaná do meu coração. Do verso 18 ao verso 31, diz assim: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, zeloso de acordo com a vontade de Hashem, não com a vontade dos homens. E não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Machia seja formado em vós? Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo convosco a esse respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Vejam, você que está querendo estar debaixo da deturpação da lei, você não viu que a lei diz que se você mudar alguma coisa, você será maldito? Você não entendeu isso? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas os que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai no Monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, debaixo das obras da lei, debaixo do legalismo. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, o Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herderá com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Verso 18 e verso 20. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. Shaul reconhece o zelo desses mestres da Torá, mas o problema é a motivação. O zelo deles não era para levar as pessoas à santidade e amor a Hashem, mas para prendê-los num sistema de dependência e legalismo humano. Querem excluir-vos para que tenhais zelos por ele. O zelo verdadeiro é o que leva à transformação interior, ou seja, que Mashiach seja formado em nós, que a Torá viva seja escrita em nossos corações. Esse é o verdadeiro zelo. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis a lei? Aqui o termo debaixo da lei é oponomo, como nós vimos. Você que quer estar debaixo da deturpação da lei, você não leu o que está escrito na Torá sobre a modificação aos mandamentos, acréscimos e reduções? Você está debaixo de maldição. E Matias veio para nos tirar dessa deturpação dos mandamentos. Verso 1 e verso 23, Abraão teve 2 filhos, um da escrava Agar e outro da livre Sara. Rabi Shaul usa aqui uma drachá, uma interpretação alegórica muito comum na literatura rabínica, porque ele era um rabi. Ele não está desprezando a Torá, mas usando o exemplo da Torá para explicar uma realidade espiritual.
Ismael, filho da escrava Agar, representa os que tentam herdar a promessa, serem justificados pela força humana, pelos créditos humanos, ou seja, pela carne, pelos rituais, pelo esforço legalismo de obedecer os mandamentos deturpados que eles fazem da Torá. Yitzhak, filho da livre, Sara, representa os que recebem a promessa pela fé e obediência à Torá viva, confiando na graça e na fidelidade de Hashem. Assim, Rav Shaul está dizendo: vocês querem voltar à escravidão de um sistema humano quando já são filhos da promessa pela fé em Yeshua. Vocês querem retroceder. Do verso 24 ao verso 27, as duas alianças, Sinai e Jerusalém Celestial, né? Essas são duas alianças. Shaul não está opondo a Torá dada no Sinai, a aliança da fé, mas duas maneiras de se relacionar com Hashem. Sara, Jerusalém Celestial, promessa, graça, relação direta com Hashem, através da Torá viva, liberdade espiritual. Agar, Sinai, Jerusalém terrestre, legalismo, servidão, sistema humano, escravidão religiosa. E é isso que Shaul está dizendo, não retrocedam. Vocês já são filhos da Sara, filhos livres. A Torá sem Ruach leva à escravidão, mas a Torá iluminada pelo Mashiach traz vida e liberdade. Por isso Yeshua disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará desse sistema de julgo humano. A verdade, segundo João capítulo 14, verso 6, é a Torá viva, o próprio Yeshua. Verso 21 ao verso 31, somos filhos da promessa como Yitzhak. Rav Shaul conclui dizendo que os que estão em Yeshua são herdeiros legítimos da promessa feita a Abraham, não por um status étnico, ou rito, ou uma alahá, mas por fé e obediência interior do coração. Lança fora a escrava e seu filho, significa abandone o sistema de servidão legalista, religioso, fraco, pobre, exterior. Não está falando da Torá. Deixe o jugo dos homens, as interpretações distorcidas e dos rituais sem vida. Aqueles que nasceram segundo a carne, ou seja, religião sem transformação, só algo exterior, estereotipado, perseguem aqueles que nasceram do espírito, do Ruach. Shaul via isso acontecendo com os seguidores de Yeshua no seu tempo. E com isso, nós encerramos a quinta aula, o quinto shiur do livro de Gálatas. Creio muito que foi uma bênção para cada um de vocês e trouxe uma compreensão melhor do que Shaul está falando em Gálatas. E nós vamos, na próxima terça-feira, se assim Hashem permitir, para a parte final do livro do Gálatas. Fiquem na Shalom. Um grande abraço a todos.